Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 6 de julho, dia 187. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável, de preferência silêncio, para que possamos desfrutar deste momento em Cristo. Em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo abra os nossos corações e o torne ensinável, que possamos compreender e absorver tudo aquilo que iremos ler agora. Antigo Testamento 1 Crônicas, versículo 2. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Gesser, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 70 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Gessur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb, Efrata, Ábia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramel, primogênito de Jezrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jeramel teve outra mulher, cujo nome era Atar. Essa foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jeremel, foram Maás, Jaamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. E os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abigail, e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize foi Sessã. O filho de Sessã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramel. Sesã não teve filhos, mas filhas, e Sesá tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sesã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Cismai, e Cismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jeramel, foi Maresa, que foi o pai de Sif. O filho de Maresa foi Abi e Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapuá, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betsur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Moça e Gazés. E Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá, Saaf.
De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Zeber e Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena, e de Gibeá, e Axa foi filha de Caleb. Esses foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênitos de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai de Belemitas, e Aref, pai de Beter-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroê e Assi Amamuote. As famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Deste procederam os Horaritas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote, Beté, Joabe e Assi, Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebron, o primogênito, Amon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, o rei de Ersur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ele reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Zobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Javé, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho de Abias, de quem foi filho de Asa, de quem foi filho de Josafá, de quem foi filho de Jeorão, de quem foi filho de Acásias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amásias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Sedequias, o quarto Salom. Os filhos de Joaquim foram Jecônias e Zequias. Os filhos de Jecônias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Zecamias, Rosana, Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Messulão e Ananias, e Zelomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe, Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias, Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Zecanias. O filho de Zecanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atos,
Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Neaías foram Elioenai, Ezequias, Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, Anani, 7 ao todo. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Essas são as famílias de Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e de Baz. E o nome da irmã deles era Azeleopotne. E o mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Eles foram filhos de Ur, primogênito de Efrata, o pai de Belém. Novo Testamento, Atos 24, versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia, com alguns anciões e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas, por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lisias o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que me chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas.
tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre elas, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar, comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e não pedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre justiça, domínio próprio, o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Salmos 4, do 1 ao 8. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Provérbios 18, 16, 18. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem um outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Obrigada por mais uma leitura. Se inscreve no canal
para acompanhar as atualizações. Até amanhã. Deus te abençoe.